Olá, minhas amigas e meus amigos. É o grande momento da quarta-feira. Nosso encontro para a gente conversar. 9 de fevereiro é uma data marcante para o Rio Grande do Norte. O dia que chegou a água. O dia do fim do carro-pipa. Um dia tão ou mais importante que aquele dia em 1960, quando chegou a eletricidade da hidrelétrica de Paulo Afonso. Um sonho de Pedro II. Pedro II ia no lombo do cavalo para conhecer a cachoeira de Paulo Afonso. Sim. E já imaginava como atender ao Nordeste árido e seco. Está sendo atendido agora. Multidões nas ruas, em Caicó ontem à noite, multidão lá em Jardim de Piranhas, discursos emocionados. Eu ouvi o do Magno Malta, do presidente, do ministro Rogério Marinho. Muita emoção, uma multidão cantando. Foi um grande dia. Um marco. Esse 9 de fevereiro. Bom, vamos então aos demais assuntos. Não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei e de se inscrever se ainda não tiver feito isso. Bom, minha gente, vocês estão vendo aí nas redes sociais, né, discussões, nunca se falou tanto de nazismo. Nazismo é a invasão da igreja lá de Curitiba, é a saída do Monark do Flow, a saída do Adrilles Jorge do Pingo nos Is. Né? O que é, afinal, essa história toda? Eu fiz aqui a anotação para não me perder, né? Porque o assunto a gente fala em nazismo, é a mesma coisa que falar de comunismo, porque os dois extremos se tocam. São idênticos, inclusive, em genocídio na história. Né? A diferença é que, bom, os dois mataram seus próprios cidadãos. Né? Um lado matou judeu, o outro lado matou seus oponentes da União Soviética. Né? O Stalin e o Hitler. Né? Deixa eu só contar para vocês o que foi o pacto entre eles. Eles estão muito próximos, sim. Em agosto de 1939, se reuniram os dois ministros de Relações Exteriores, o von Ribbentrop e o Molotov. De madrugada assinaram um acordo, olha, vamos tomar conta da Polônia. Um entra por um lado, o outro entra pelo outro. Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia, Romênia, Finlândia, não? E dividiram aquela parte do mundo. Uma semana depois, o Hitler entrou na Polônia. 3 semanas depois, o Stalin entrou na Polônia. Pobre polonês. Sabe o que aconteceu 5 anos depois? Mais ou menos na mesma época, setembro de 44, eu estive lá em Varsóvia e eu ouvi dos poloneses que não querem esquecer essa história. Quando eles se revoltaram, foi a revolta de Varsóvia, contra as tropas nazistas, se revoltaram por quê? Porque as divisões soviéticas estavam chegando. Então já vamos preparar. Quando as divisões soviéticas souberam, pararam e ficaram esperando que os nazistas matassem mais de 15 mil poloneses patriotas. Depois que acabaram com os patriotas, deixaram que os nazistas fizessem esse serviço para eles. Depois entraram. Esse é o tipo de gente com que a gente lida, não? A gente conhece como um nazista, um comunista, por suas posições. São sempre antiliberais, sempre o Estado está acima do indivíduo. O indivíduo não tem liberdade. O indivíduo hoje já está amordaçado, eles têm vontade de algemar o indivíduo. Como fizeram com aquela senhora lá em Araraquara. Estava sentada na praça. E a guarda municipal chegou e disse que ela não podia ficar sentada na praça. Isso foi, deixa eu ver, quando é que foi isso? Abril de 2020.
Ela citou a Constituição, que está acima de decreto municipal. Liberdade de locomoção em tempo de paz. Não adiantou. Para eles, vale o arbítrio. O arbítrio do chefe. Arbítrio de Hitler, arbítrio de Stalin. Isso é que é a lei. Ela foi derrubada no chão, foi algemada, e a imprensa sabuja, digamos assim, ainda contou que ela mordeu o guarda. Sim, eu vi as imagens, todos vimos. Era a pessoa que estava estrangulando ela. Ela, para escapar, mordeu o braço de quem a estava estrangulando. Foi levada algemada para o camburão. Agora o juiz da primeira vara de fazenda pública de lá deu ganho de causa a ela numa ação de danos morais. Uma indenização de 10 mil. Olha o que a prefeitura diz. Era para impedir aglomeração. Vocês já ouviram falar em aglomeração de uma pessoa? Pois é, então o arbítrio, o regime totalitário, a ditadura, encontra sempre uma justificativa, uma tentativa de justificar seus atos, né? Então são os totalitários de extrema direita e de extrema esquerda, né? Ambos segregam, perseguem os contrários, impõem medidas arbitrárias, obrigam as pessoas a fazer o que não querem, passam por cima dos direitos civis de locomoção, de acesso ao trabalho, de acesso à escola, de acesso ao culto. Os totalitários são iguais, não importa o rótulo que lhes dão de nazista ou comunista, né? E a pandemia serviu para revelar a natureza deles. Então, minha gente, eu falei da igreja lá de Curitiba, né? Quando eu falei de profanação da igreja, eu não disse que está lá o túmulo do Monsenhor Celso. Então, aí, além de tudo, é profanação de túmulo. É incrível. Agora, eu procurei ainda hoje no site da CNBB para ver se encontrava alguma coisa. Não me encontrei. Bom, gente, vamos adiante. Eu queria falar de mais uma coisinha que eu anotei aqui para não esquecer. Quem diria, né, gente, para encerrar esse assunto sobre liberdade? Quem diria? Sabe, nesses meus mais de 50 anos de jornalismo, eu sempre vi defendendo as liberdades os jornalistas e os advogados. Você tem visto? Eu tenho visto agora caminhoneiros. Caminhoneiros do Canadá tomando a iniciativa, caminhoneiros da Nova Zelândia seguindo, caminhoneiros de países europeus seguindo. Caminhoneiros estão defendendo as liberdades. Eu tenho visto jornalistas e advogados calados. Bom, gente, queria lamentar aqui a morte de uma PM, a soldado Tatiana Regina Reis da Silva, de 37 anos. Ela foi executada na porta da casa dela em Guarulhos, São Paulo. E ela revidou, e um sujeito apareceu baleado no hospital, 15 anos de idade. Estou falando nisso, que é para a gente pensar, tem projeto lá de baixar a idade penal. Com 15 anos de idade, o sujeito consegue puxar o gatilho ou enfiar uma faca em alguém. Outra morte que eu queria registrar foi domingo. Tenente Eronides João da Cruz, morreu com 99 anos. Ele fez parte do primeiro grupo de caça, como técnico em armamento. Os heróis do primeiro grupo de caça, os aviadores brasileiros que se tornaram os maiores veteranos experientes dos céus da Itália na guerra.
e o Euronides estava lá. Ele chegou como cabo, ele fez curso no Panamá, nos Estados Unidos, depois foi promovido a terceiro sargento lá no fronte. Mais um herói que se foi. Foi em Curitiba, né? A foto dele, ele foi curador do Museu do Expedicionário lá de Curitiba, que vale a pena ver. A foto dele mostra ele no peito tendo a bolacha do Senta-Pua. Bom, eu queria encerrar porque o presidente Bolsonaro vai a Moscou, vai se encontrar com Putin semana que vem. Os russos interromperam as exportações de nitrato de amônio, que é um fertilizante que é diluído na irrigação. Aquela explosão lá em Beirute foi nitrato de amônio em muita quantidade, formou calor lá dentro. Aliás, o Brasil foi um dos primeiros a estar lá. Aliás, uma fragata brasileira foi testemunha e abalada pela explosão, que lá estava, na Força de Paz, fragata da Marinha Brasileira. Mas certamente vão falar sobre isso, porque a Rússia é um dos maiores fornecedores do mundo de fertilizante. E nós estamos nos tornando o maior fornecedor do mundo de alimentos. Então a gente vai precisar de mais fertilizante. E, aliás, uma empresa russa comprou da Petrobras, a ministra Tereza Cristina anunciou isso há poucos dias, lá em Três Lagoas, uma unidade de produção de fertilizantes nitrogenados, aproveitando o gás da Bolívia. E uma empresa russa chamada Akron. Ela é uma das maiores produtoras de fertilizantes da Rússia. E, por fim, para terminar com uma boa notícia, a inflação desacelerou. A inflação fez subir a taxa básica de juros para 10,75. Agora, em janeiro, ela fechou com 0,54. Em dezembro, havia sido de 0,73. Uma boa notícia, inclusive, porque o crédito subsidiado agrícola foi interrompido porque não estava previsto o tamanho desse juro. De Brasília, Alexandre Garcia.